não é? Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, mamães que nos acompanham. Eu sou Neide Rodrigues, sou do projeto Família Bem Resolvida, e esse projeto é um projeto muito lindo porque Mariana e eu, resolvemos ajudar mamães que decidiram criar seus filhos, que querem fazer isso de uma forma cada vez melhor, que pretendem aí dar o seu melhor e ter uma família bem resolvida. Então nós decidimos criar o nosso grupo no Facebook, que se chama Projeto Família Bem Resolvida. Nós decidimos criar a nossa página no Instagram também, Projeto Família Bem Resolvida. Temos também lives, toda semana a gente consegue fazer, e estamos à disposição das mamães. Eu sou psicopedagoga, atendo em consultório, Mariana é psicóloga, atende em consultório, ambas especializadas em crianças, em desenvolvimento humano, e essa tem sido a tônica do nosso trabalho, ajudar mamães aí nos processos de ensino das suas crianças, no processo de educação das suas crianças, Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, e aí nós vamos começar agora falar do tema da nossa live, É um tema a gente sempre traz temas polêmicos, mas no sentido de ajudar as mamães aí que precisam de um suportezinho. E no dia de hoje nós vamos trazer aqui 7 dicas de como você desenvolver a sua paciência como mãe e ao mesmo tempo não se sentir uma mãe mole, permissiva, E essa vai ser a tônica da nossa aula hoje, da nossa discussão. Então, se você quiser comentar, se você quiser colocar alguma coisa, eu não garanto que eu vou responder agora, mas ao final da transmissão a gente, a gente responde todas as dúvidas e todos os questionamentos, tá bom? Então, olha só, O que acontece, na verdade, é que as mamães, quando começam os seus processos educativos, quando o bebê começa a crescer um pouquinho mais, já não é mais tão bebezinho, já é uma criança, a gente começa a educar, precisa desenvolver muita paciência, porque o desenvolvimento humano ele não é uma linha contínua, não é linear. Desenvolvimento humano, ele avança, retrocede um pouquinho, avança muito, retrocede um pouquinho, avança muito, e é assim, e a gente vive assim, a gente faz assim, e nós somos assim também. Não pensa que é só criança, Isso é típico do desenvolvimento humano. Quando é criança, isso é mais fácil de você enxergar, porque você primeiro está em constante contato com a criança, com seu filho, mas também porque é muito mais claro, não é? Nós adultos, a gente passa muito suavemente pelo processo de retrocesso, a gente parece que só vai em avanço contínuo. Então dá um desafio, a gente resolve, dá um desafio, a gente resolve, dá um desafio, a gente resolve. Mas às vezes bate uma insegurança, às vezes a gente comete equívocos, às vezes a gente quer voltar numa experiência anterior. Então são também processos de pequenos retrocessos que impulsionam e alavancam o desenvolvimento. Então com a criança a mesma coisa. Chega a ser bastante cansativo, às vezes ficar estacionado numa fase só, às vezes o tanto de birra que acontece, realmente é desgastante para as mamães, e para os outros familiares também que acompanham, mas principalmente para as mães, que estão mais próximas e também que sofrem muito mais críticas, sociais. Então, o que acontece? É para essas mamães que a gente vai falar hoje, para a gente dar uma possibilidade de ela refletir um pouquinho mais, desenvolver a paciência, sem deixar de ser a mamãe que ela precisa ser, sem deixar de educar o seu filho, sem deixar as coisas acontecerem, a revelia. Então vamos lá, vamos começar, vamos começar falando da primeira dica, que parece chover no molhado, mas a primeira dica para você desenvolver mais paciência sem você se tornar uma mãe mole é que você consiga dormir, de 6 a 8 horas por noite, é dormir de verdade. As interrupções, que se você tiver que dar de mamar ou se você acordar por algum motivo,
elas atrapalham mesmo o fluxo do sono. Eu sei que isso pode parecer que está chovendo no molhado, eu sei que isso pode parecer uma repetição, mas a família toda precisa se preservar e precisa preservar o horário de sono da mamãe, né? Porque é esse momento que ela vai restabelecer toda a sua energia. Então, assim, de noite a gente recomenda para a mãe 8 horas de sono contínua, né, sem interrupção. E se ela puder descansar durante o dia também, tirar assim uns cochilos, sentir o plural, né? Se ela puder dar uma descansada durante o dia também é bastante conveniente, tá? Aquelas que podem fazer isso, né? Se você é uma mamãe que trabalha, como a grande maioria das mulheres, né? Talvez você não possa ter esses momentos de descanso. Então, o horário do sono deveria ser bastante preservado para você. Porque isso é que vai te dar energia suficiente para você ter a paciência necessária, né? Para ser firme no momento que precisa ser firme lá com seus filhos, né? Então, a primeira dica para você preserve o seu sono, tá bom? Claro que aí você pode fazer pesquisas, né? Você vai ter que, eu não teria como dizer para todas as mamães como é que você faz para preservar o seu sono, porque cada uma tem um ritmo e cada uma está atravessando uma situação e um problema que precisa ser enfrentado. Mas você identificando o seu problema, faz uma pesquisa na internet, o que é mais viável. Então, assim, eu preciso colocar, sei lá, o sonzinho de água no meu quarto, por exemplo, uma fonte para eu poder dormir que me faz bem. Eu preciso de escuridão absoluta. Eu gosto de travesseiro alto. Eu vou escrever, né, o que eu penso, as minhas ideias, as coisas que eu tenho que fazer amanhã, eu já vou deixar escrito porque isso me dá tranquilidade. Eu já vou deixar tudo ajeitado para o café da manhã para não ser aquela correria. Então, assim, se organizar para que você possa ter as 8 horas de sono. Parece brincadeira o que eu estou falando, seria o ideal, mas com 6 horas também você consegue já dar uma boa segurada. A gente sabe que tem mãe que está dormindo muito menos do que isso, né? Vamos lá para a nossa segunda dica, então. Olha só. A ideia do nosso encontro hoje, né, da nossa live de hoje, né, a nossa ideia hoje é trazer dicas para que você desenvolva paciência sem ser uma mãe que está se vendo como uma pessoa mole, que está se autocriticando ali, achando que está relaxando na educação dos filhos. Então, a segunda dica que eu trago para você é a seguinte: destrua a situação que está te incomodando dando risada, ok? Então pode ser assim, seu filho fez uma bobagem, fez uma coisa assim, que aquilo até te enfureceu e você tá no ponto de assim, eu não aguento mais, eu não vou fazer mais nada, deixa, eu largo, né? Algumas vezes a gente reage com muita raiva e algumas vezes larguei. Então, e isso traz muita culpa para as mães, né? Então, para que você não seja nem aquela que reage com muita raiva, nem aquela que larguei, não aguento mais, começa a dar risada, cara. Meu Deus, como é possível? Isso vai te abastecer com uma energia para que você possa tomar as atitudes e as medidas que você espera, que são, né, que você entende que são necessárias e adequadas para o seu filho nesse momento, né? Então, assim, dê risada. Fala assim, nossa, essa foi a coisa mais doida que eu ouvi hoje, que eu ri, que, né, mais engraçada, mais doida, mais sem pé nem cabeça, que eu ri hoje, da onde você tirou essas ideias? Agora, né, restabeleceu, isso também vai te dar a pausa necessária para você não reagir com muita intensidade e nem para você, deixa pra lá, eu não quero mais cuidar disso, né? Então é muito bom, né, a segunda dica é: quebre a situação dando risada dela. E aí vamos para a terceira dica, não é? A terceira dica é o seguinte: às vezes, né, você vai entrar em situações com seu filho ou com sua filha que te exaurem, te cansam, porque estão fazendo birra, ou porque estão repetindo sempre a mesma coisa, ou porque estão te chamando sem parar, ou porque estão brigando, as crianças estão brigando, ou porque seu filho não te obedece, tem que falar 1000 vezes a mesma coisa, não é? E
para que você não caia nessa situação de, eu não aguento mais, quer saber? Deixa pra lá, né? Né? Não ficar com aquela sensação de que, eu sou uma mãe mole, eu não consigo pôr ritmo e rotina e organização e fazer as coisas acontecerem do jeito que eu quero que aconteçam, do jeito que precisam acontecer. Desculpe. Então, a terceira dica é a seguinte: veja o que o seu filho vê. Sinta o que o seu filho sente. Quer dizer, dê uma parada, né, antes de estourar ou antes de largar a situação, dê uma parada e procure analisar o que está acontecendo ali. Muitas vezes o seu filho tem comportamentos, né, de te provocar, de te tirar do sério, porque ele tá com uma situação que não, às vezes não tem nada, absolutamente nada a ver com aquilo que está ocorrendo. Então, digamos assim, a criança não quer tomar banho, e aí você fala para tomar banho, começa um berreiro na sua casa e se joga no chão e não sei o que. O que está acontecendo ali, né? Por que a criança está fazendo isso? Será que ela está muito cansada? Será que ela quer chamar a sua atenção para alguma outra coisa que está acontecendo? Será que ela está com fome? Será que ela está estressada, né? E às vezes um colo, às vezes um fôlego mesmo, né? Uma respiração mais funda, vou junto com você, vamos ficar conversando enquanto você vai tomando banho, eu fico aqui do lado de fora, né? Enquanto eu vou dobrando a roupa, a criança vai tomando banho, enfim, para que você consiga entender o que está se passando ali, porque que a criança está tendo algum tipo de reação que está te levando a reagir muito fortemente ou ser aquela mãe apática, né? Então, uma das formas mesmo, né, que é a nossa terceira dica é buscar o que está por baixo da manifestação comportamental do seu filho, né? Por que ele está reagindo assim? E se você perceber que é estresse, que é cansaço, muda esse horário do banho, entendeu? Veja, por exemplo, sei lá, se ele fica na casa da avó, se a avó pode dar o banho, se fica na escola, se tem como dar o banho na escola, se faz natação, se já é possível tomar banho onde faz a natação, enfim, né? Ver alguma forma de resolver essa situação sem que você se estresse. Outras coisas também que movimentam muito o comportamento do seu filho se ele tá com fome, as reações são as mais doidas possíveis, inclusive eles falam que não tem fome, né? Não tô com fome, mas às vezes está morrendo de fome e não consegue identificar. Sono, se ele está sofrendo algum tipo de violência simbólica ou mesmo física em outros espaços, se ele está estressado por alguma novidade, alguma coisa que vai acontecer. Às vezes o estresse a gente acha que porque tá mudando, porque mudou o professor, porque mudou a escola, porque é época de prova. Às vezes o estresse vem porque tem uma coisa legal que vai acontecer e fica tão ansioso que gera até estresse. Dor também é um dos fatores que altera o comportamento da criança, e quando a criança é pequena ela nem sabe dizer muito bem, porque ela ainda não identificou muitas situações de dor, né? E doença, gente, essa semana tava descendo o elevador com uma vizinha e ela tava levando a criança para tomar um arzinho, tomar um pouquinho de sol, porque a criança tava com febre, e esses dias estão bem quentes aqui, né? E a criança não ia para a escola ainda, então difícil, né, ela pegar uma gripinha, alguma coisa assim. Então a minha hipótese, né, que eu falei assim, dá uma olhadinha, tava babando muito, eu falei, é dente, tava com uns 8 meses, 7 para 8 meses mais ou menos, falei assim, é dente, 6 meses, né, já começa. E quando, às vezes tem criança que quando vai nascer o dentinho sente febre, e tem criança que não sente febre, mas incomoda, né? Não dá nenhum tipo de reação física maior, e você nem se liga por que a criança está mais manhosa, por que não está comendo, por que evita, né, pôr as coisas na boca, enfim, diminui a mamada, porque está com dor no dente, no dentinho que está nascendo. E aí você fica, né, ai, tá bom, ai, não aguento mais, ai, que coisa. E quando começa a nascer dente, um atrás do outro. Então é um período longo, de 1 ano, que a criança fica com essas manifestações, né? Vai bastante tempo. Ó, estamos falando hoje, então, né, de dicas para a mamãe não se sentir uma mãe mole, incompetente quando está educando os filhos, para que ela tenha paciência
e que ela não deixe a situação de lado, não é? O que mais que você pode fazer? Respirar. Respirar, porque nessa respirada vem as palavras adequadas, né? E buscar então as palavras mais precisas para que você possa dirigir ao seu filho numa linguagem que ele compreenda muito bem e que ele possa entender, né, e dar algum resultado, principalmente algum resultado que você esteja esperando que ele faça. Então, como seria isso, né? O respirar, às vezes, não precisa só uma respirada funda, como eu acabei de fazer. Às vezes o respirar pode levar 1 minuto, 2 para você se organizar, né, e voltar à situação que você precisa resolver ali sem fechar os olhos, né? Uma coisa bastante séria, sem fechar os olhos. E nesse momento pensar exatamente, né, limpar um pouco o meio de campo, que pode estar lá um pouco de irritação por conta do serviço, um pouco de irritação por conta de acúmulo de tarefas domésticas, e aí você acaba falando mais e a criança nem está preparada para né, ouvir tudo aquilo que você vai falar. Quer dizer, às vezes a situação não é tão crítica, mas, né, cresceu muito. Ou então a situação também não é tão crítica, mas tá tudo tão grande na sua cabeça que você não consegue dar a atenção necessária, e aí fica com aquela sensação de que não conseguiu, né, de que é uma mãe mole que não consegue enfrentar as coisas. Então, encontrar as palavras adequadas para você dirigir na situação, né, no momento que está acontecendo ali. E às vezes uma dica que eu vou te dar é usar umas palavras que a criança não conhece, né? Por exemplo, sei lá, o seu comportamento está arredio. A criança não vai saber como responder, ela não vai saber se arredio é bom, é ruim. Então, o que seria interessante? Você usar umas palavras complexas e falar assim, ó, vai procurar no dicionário para você ver o que eu tô falando. Entendeu? Isso é estratégia. Você vai quebrando a situação para ela voltar e aí você, né, conduzir melhor a situação. Então, assim, às vezes você dá uma mudada no vocabulário que é justamente para deixar a criança impactada. E quando você faz uma mudança desse tipo, eles pensam assim, quem que é essa doida que tá falando essas coisas que eu não entendo? E aí a mudança do seu comportamento faz com que a criança reflita um pouco sobre o que ela fez para provocar essa mudança. Então é uma das coisas que eu falo bastante, né? É assim, mude, né, uma palavra, coloque, né, um linguajar um pouco diferente, porque você vai impactar a criança. Ela não vai saber, ela vai ficar um pouco assim, e isso também te dá um tempo de reflexão mais rápido para você poder ter as ações mais adequadas ali quando você precisa acertar um comportamento do seu filho ou alguma coisa que, assim, tá muito repetitiva, tá te incomodando e tá te atrapalhando, ou às vezes tá atrapalhando principalmente a própria criança, né? Então essa é a nossa 4ª dica. Vamos lá. A 5ª dica é bem interessante, né? Você tá mole porque você tá esgotada, a verdade é essa, né? E aí você não aguenta mais, que você sabe que você vai ter que chegar em casa, que você sabe que vai ter que passar por aquele negócio, eu não quero tomar banho, eu quero comer na frente da televisão, eu não quero escovar o dente, toda vez é aquela coisa. Então você já começa a antecipar, né? A 5ª dica vai falar o seguinte para você: coloque o seu filho no seu time. Então, antecipando, né, já sabendo que vai dar transtorno, né, já entendeu que isso aconteceu 3 vezes na semana, não vamos esperar acontecer de novo, né? Você já fala assim, ó, faz o seguinte, toma banho agora que eu já tô chegando em casa e depois a gente pode fazer, sei lá, batata frita, ou toma banho e depois faz uma relação de filme pra gente assistir enquanto a gente vai organizando as coisas para amanhã, ou, entendeu? Você traz ele para o seu lado, traz o seu filho para, né, fazer alguma coisa legal para você e ao mesmo tempo vai te desestressando, e aí você não fica com essa sensação de que, poxa, eu não estou fazendo nada para combater um problema que está começando a se instalar ou um problema que já está instalado em termos de comportamento e de relacionamento, não é? Você precisa entender também que muitas vezes quando o seu filho tem um comportamento que é para te incomodar, né, muitas vezes esse comportamento é apenas porque ele está
precisando de atenção, ele está querendo que você prove o seu amor o tempo todo. Então, com essa dinâmica do dia a dia, com essas situações tão intensas que a gente vive, né? A gente às vezes está de corpo presente, mas a cabeça está em outro lugar, ou os olhos estão flutuando porque você está resolvendo outras coisas na sua cabeça. E a criança, até bem uns 12 anos, ela é bem egocêntrica. Ela pode te largar falando sozinha, mas se você fizer isso, ela vai sofrer bastante. Então ela presta atenção e às vezes ela dá, né, desenvolve alguns comportamentos para chamar a sua atenção, né? E é difícil você ter uma justa medida, porque se você entrega muita atenção, ela pode tendenciar a aumentar o comportamento. Daí você tem que achar alternativas estratégicas, né, para dar atenção, para tirar atenção, para que ela também possa ir se posicionando melhor, né? Então, a dica 5, que é a dica, né, como é que você faz alguma coisa para que você não se sinta amargurada, porque você, né, se sinta mole, incompetente na hora de educar seu filho, chama o seu filho para o seu time, já começa a explicar antes, né, para que a situação não chegue, né, num avance do jeito que você não gostaria. Então você faz isso o tempo todo, por exemplo, ó, amanhã de manhã eu vou fazer uma coisa diferente, eu quero fazer panqueca, por exemplo. E só que para isso você precisa estar com o seu material arrumado de noite, senão o tempo que eu tenho para fazer panqueca para você, eu tenho que ficar olhando o teu material, então já arruma hoje à noite. Sei lá, eu vou fazer um suco diferente, mesma coisa. Você já precisa deixar a mesa colocada para a mamãe, para que se eu for colocar a mesa eu não consigo fazer o suco. Né? Então assim, já ir antecipando aquelas coisas que são problemáticas. Mesma coisa quando você for viajar, mesma coisa quando você for sair. A gente não pode gastar tempo arrumando o seu quarto, porque a gente vai sair. Se eu for gastar esse tempo, a gente não vai brincar, então já deixa o seu quarto arrumado, né? Traz o seu filho aí pro seu time, melhor coisa que você faz. Vamos lá, né? Já estamos aí com quase meia hora de live, então, né, a 6ª dica, hoje a gente vai fechar em 7 dicas de como desenvolver a sua paciência sem ser uma mãe mole. E a 6ª dica se chama o poder do abraço. Isso significa o quê? Seu filho tá lá virado no giraia, dê um abraço antes de fazer qualquer coisa. Você recarrega a energia sua e acalma, né, se ele estiver muito agitado. Então assim, eu tô morto de fome, não faz mal, não é 30 segundos, 20 segundos de um abraço muito bem dado que vai piorar tanto a situação assim, mas isso tende a acalmar e tende também a te mostrar que você está fazendo alguma coisa, você está acolhendo seu filho, você está abraçando seu filho, você está falando, cara, você tem problema mesmo para resolver, mas agora é a hora do abraço, depois a gente vai tratar disso. Então é um jeito de você não ficar estática e nem de se sentir assim, eu sou incompetente, eu sou uma mãe mole, eu não consigo fazer com que meu filho faça as coisas. É dar o abraço para se carregar de energia, para acalmar a situação e depois você conduz, né? O abraço, ele tem o poder de fazer o seu filho também ficar mais aberto e mais compreensivo, tá? Pode ver que a gente tem observado muito mais vídeos nesse sentido, né? A sociedade já está percebendo, né, e valorizando aí o poder do abraço. E aí, gente, nossa 7ª dica, né, no dia de hoje, que é como ser uma mãe mais paciente sem ser uma mãe mole. É uma dica para você mesma, mamãe. É o seguinte, treine a sua paciência com você mesma, né? Comece a ser paciente com você. Entenda que de todo o universo de coisas que você faz, de tudo o que você faz pelo seu filho e faz com o seu filho, alguns momentos você precisa também se resguardar e você não vai acertar 100% das vezes. Então precisa ser paciente com você, entender, né, que você é um ser humano, né? Embora as pessoas falem a Mulher Maravilha, a super mulher, nós só somos seres humanos, né? Fazendo o nosso melhor, né? Enfrentando todas as situações, todas as demandas do dia a dia. E às vezes falta paciência com a gente,
né? Falta assim, tudo bem, você tá indo bem, você tá, né? Ninguém bate no seu ombro, ninguém te acolhe, então você precisa desenvolver isso, que isso também vai te energizar, vai trazer assim clareza mental, né? Respeito, para você se colocar melhor frente às situações que você precisa enfrentar, frente, né, aos processos educacionais que precisam ser realizados ali com seu filho, né, de uma forma mais carinhosa, mais assertiva, não é? Educação né, ter filhos e educá-los é assim o processo mais desafiador do mundo. A gente vai às vezes trabalhar e vai aprendendo, e as pessoas são tolerantes e as pessoas te ajudam, tal, mas quando é você dentro da sua casa com seu filho, muitas vezes você não tem esse suporte. Às vezes tem marido que ajuda bastante, tem outras crianças que ajudam bastante, né? Irmãos, tios, avós, enfim, que podem ajudar bastante, mas não é uma regra, né? Às vezes você se sobrecarrega também com tudo isso, né? E esquece, né, do quanto você precisa de carinho, você precisa de acolhida e você precisa se entender e ver que muitas coisas que seu filho faz você também fez, né? E precisou às vezes de um momento de mais descarga para que você pudesse se acalmar e se desenvolver, né? E às vezes a gente olha para os nossos filhos e não percebe, né, que ele também está passando alguns processos, né, complexos ali, internos, né, e que ele precisa de às vezes de um tempinho. E às vezes você dá esse tempinho, você está achando que você é mole. Você está achando que você não está sendo incisiva, que você está sendo leviana, e não é nada disso. Às vezes ele precisa de um tempo e aí você precisa, né, recuperar, resgatar esse momento em um outro momento, em um outro instante, para que você conduza os processos de educacionais, de comportamento, de postura, né, que faz parte do trabalho familiar ali. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado bastante, né, dessa live, eu espero que vocês tenham apreciado. A gente vai fazer isso todas as quartas-feiras e convide seus amigos, né, entre lá nas nossas redes sociais, solicite lá o nosso e-book gratuito, né, a gente preparou lá como você consegue, né? O que você precisa fazer para ter o equilíbrio entre ser a mãe carinhosa, afetiva, né? Hiperafetiva, e aquela mãe que é hiper exigente. Então, como você pode encontrar o equilíbrio aí entre os dois aspectos, não é? Então, gente, eu vou me despedindo agora. Vou ficar só mais um pouquinho com o pessoal que está na live. E se vocês tiverem dúvidas e questionamentos e quiserem mandar temas pra gente ajudar vocês, né, manda aqui pela live ou manda no contato @projetofamiliabemresolvida.com.br. Muito obrigada, até semana que vem.